Olá, como vai? Paz seja contigo, tudo bem? Mais uma vez aqui dando sequência nos áudios e, de uma certa forma, abordando os temas, sem prolongar muito, né? Tudo que eu tenho falado até agora, falei tudo de forma resumida. Não adianta ficar falando muito tempo sobre um determinado tema, um determinado assunto. Eu sei que muitos de vocês têm capacidade, talvez só não saiba, mas tem a capacidade de fazer a autoanálise, a autoavaliação de tudo que ouve, né, de tudo que você vê. Então eu acho que talvez seja desnecessário, às vezes pegar um tema e ficar falando por horas, né? Se bem que a gente tem condições de fazer isso, mas é desnecessário. Apenas só para trazer uma alusão e você começar a entender a linha de raciocínio aí, a linha de pensamento, até nós chegar ali próximo do ponto de partida em si, né, onde eu quero falar sobre cosmo, vou falar aí sobre a fonte, sobre Deus, anjos, sobre diversos temas. E hoje eu quero falar para vocês sobre a força do domínio. O que é isso, a força do domínio? Existem várias maneiras de persuadir um público, né? Existem várias formas de se persuadir um público e convencer alguém a seguir uma determinada orientação. Só que isso é muito complicado. E essa força do domínio é o que tem prendido as pessoas nesse sistema, né? Por isso que muitas pessoas não conseguem sair da religião e muitas delas são todas dogmáticas, não conseguem se libertar de doutrinas, não conseguem se libertar de uma divindade. Poxa vida, uma vez eu conversei com uma senhora, ela era evangélica e aí saiu da igreja. Aí casou com um macumbeiro. Aí eu aconselhei ela na época eu também estava na igreja, aconselhei ela a voltar, a ficar firme, a buscar mais a espiritualidade de uma outra forma, né, do que aquela que ela estava, porque ela estava auxiliando o macumbeiro no trabalho dele. E aí ela começou a chorar para mim, eu não tenho força, eu não consigo. Mas não ia conseguir mesmo, porque os seres das trevas, o objetivo deles é fazer isso, né? E aí ela chorou, a gente conversou bastante sobre a vida que ela estava levando. Então a força do domínio, principalmente da religião, é complicado. A força que a religião tem é extremamente complicada. Não é fácil de sair de um segmento religioso. Digo isso por mim mesmo. Eu tive aí muitos anos dentro da igreja evangélica, comecei a despertar estando dentro da igreja, mesmo assim eu não queria abandonar. Por quê? Porque a força do domínio da religião nos prende. E a gente fica com medo de sair, a gente fica com medo de pecar, você fica com medo da divindade punir, né? A gente fica com medo da punição, fica com medo de ser condenado. E sem contar que os dogmas, os fanatismos, a doutrina que está inserida na vida de alguém que está dentro da religião, não é fácil de desconstruir não, viu? Não é fácil. Eu falo isso por mim mesmo, é extremamente difícil. Então tem a força do domínio da política, a força social, né? A questão dos costumes, normas e leis. Trata-se o direito, né? Principalmente no Brasil. O nosso país é um país cheio de regras. Funcionar mesmo
É complicado. Falar de política, então, nem se fala, mas existe uma força, o domínio da política, né? A política, ela domina a sociedade de uma tal forma que as pessoas não percebem. Mas a política domina, ela tem força. Pensa você que não, que domina. A força cultural, a força ética, né? Princípios e doutrinas também, regras fundamentais de tradições que existem, né? Principalmente culturas regionais, tem muito disso. É muito complicado. Também existe a força física, né? Força física, não se tratando do físico aí, de brigar um com o outro, que tem também, mas a força da guerra, vocês não sabem o que tem por detrás de tudo isso. Existe uma força de domínio nisso que é terrível. As guerras são fabricadas, são produzidas, né? Elas não nascem assim do nada, né? Mas eu não estou aqui para falar disso. Força pessoal, como exemplo, né? Que isso acaba influenciando a nossa vida psicológica, né? O lado psicológico da pessoa. Tanto na igreja existia existe um livro chamado Ratos de Igreja. Esse livro existem contos que não foram verdade, não aconteceu no real. Mas ao contar, você pensa que aquilo foi real, literalmente real. Pensa que é um testemunho verídico, pensa que é um fato, mas não é. Mas é apenas para trazer um exemplo de influência psicológica, somente isso. Então isso também, a força pessoal de exemplo existe muito, em várias questões. Não vou aprofundar nisso porque ela existe. Força verbal também, falada ou escrita, que está dentro do contexto da retórica, também tem uma força de domínio terrível, vocês não têm noção. Você pega um livro para ler, se a pessoa não souber administrar, ela se perde, viu? Se perde, porque tem pessoas que estão acreditando até em Saci Pererê, né? Então o negócio é complicado. Você pega uma lenda aí, lê a lenda do Saci Pererê, e aquilo penetra na mente da pessoa da tal forma que a pessoa vai, pô, o negócio é real. E aí complica. Então a força de retórica também é muito forte, tem uma influência muito forte de domínio na vida das pessoas. Então, é dentro desse contexto aqui que a gente vai sair fora. A gente vai sair fora desse contexto. Vamos desmistificar tudo isso, sair fora desse sistema, né? Para entender o despertar da consciência. Você tem que sair fora, você tem que entender um pouco dessa força de domínio, da onde ela vem, e sair fora dela. Que é o que está acontecendo com os espiritualistas aí. A força do domínio, a religião. Aí ele fala, não, ele passa para a pessoa que aquilo não é religião, mas é uma religião. E pela força do domínio que ele tem, ele vai ampliar isso na vida das pessoas. Tá bom? Falaremos disso mais adiante. Até mais.